junto com vocês aqui em Vinhedo e aceitar o convite de um grupo tão dinâmico de jovens que está estabelecendo esse TEDx aqui. É extraordinário isso. E o que nós combinamos de compartilhar com vocês hoje é a respeito de virtudes. Como o tempo é controlado, eu vou ter que ser muito sintético. O século XX testemunhou catástrofes imensas, nós sabemos, relembramos. E essas catástrofes representaram injustiças contra milhões e milhões de pessoas. O nazismo exterminou 14 milhões de pessoas na Europa, de uma maneira sistemática, em campos de concentração, homens, mulheres, crianças, de uma maneira terrível. Mas não foi o maior extermínio. Stalin conseguiu exterminar 20 milhões de pessoas, algumas delas mortas por fome induzida pelo Estado, pelo menos 7 milhões delas. Mao Tse-tung conseguiu matar 70 milhões de pessoas em tempos de paz. Pol Pot, no Camboja, outros 3 milhões de pessoas. E nós agora, nos nossos dias, estamos vendo pelo menos 7 milhões de pessoas deslocadas no Oriente Médio. Síria, Iraque, Turquia, tentando chegar à Europa com barreiras infames e vergonhosas na Hungria. E quando se diz 7 milhões de deslocados, essa palavra é até irônica. O que significa ser um deslocado? Significa não ter lar, não ter um teto, não ter água corrente na pia, não ter sanitário, não ter um bar na esquina para comprar leite, ou pão, ou geleia. É simplesmente ser alguém abandonado. Assim como nós temos moradores de rua nas nossas cidades e que entristecem o nosso dia a dia, nós temos hoje em dia moradores de rua do mundo que não têm para onde ir, enquanto a Europa se resolve em relação a isso. E, no entanto, o que eu queria tentar comunicar para vocês é de que todas essas injustiças tão terríveis que aconteceram no século XX, há uma ainda maior, que é a injustiça cometida contra as virtudes. As virtudes foram esquecidas. As virtudes não são mais incentivadas nos lares. As virtudes não são estudadas nas escolas. As virtudes não são promovidas nos ambientes de trabalho. E as virtudes não são cobradas dos governantes e daqueles que decidem os destinos do povo. E por que essa injustiça é maior do que a injustiça contra milhões de pessoas espezinhadas, destroçadas, aniquiladas? Porque é justamente a falta de virtudes que produziu todas aquelas injustiças. É a falta de virtudes que produz o mal. E temos que ter isso com muita clareza. Eu escutei vários dos jovens falando sobre sonhos, sobre transformação do mundo, sobre a melhoria daquilo que nós desejamos no dia a dia e para os nossos filhos e para os nossos netos. Nada disso é viável ou possível sem virtudes. As virtudes são os blocos de construção de tudo que é bom e positivo, quer para o indivíduo, quer para a humanidade. Se vocês tomarem todos os problemas que nós podemos ter como pessoas e todos os problemas que podemos ter como povos ou nações, vocês vão perceber que na raiz desses problemas falta uma ou mais virtudes. Ou falta justiça, ou falta equidade, ou falta veracidade, ou falta misericórdia, ou falta perdão, e assim por diante. O Samuel Johnson, um dos grandes pensadores, escritores ingleses do século XVIII,
ele diz uma frase extraordinária. Ele diz: a integridade sem a virtude, a integridade sem o conhecimento, desculpem, a integridade sem o conhecimento é fraca e inútil. Mas o conhecimento sem a integridade é perigoso e terrível. E é exatamente isso que nós vemos. As pessoas que levam um país para o fundo, as pessoas que levam uma nação à derrota, as pessoas que causam o desemprego de milhares de pessoas, não são pessoas ignorantes. Aqueles que provocam os holocaustos da face da terra não são analfabetos. Pelo contrário, se Hitler tivesse sido um camponês analfabeto do interior da Pomerânia, da Bavária, ele não tinha causado o holocausto. Os maiores males humanos são produzidos pelos que têm mais conhecimento e pouca virtude. As virtudes são o elemento essencial do bem. E nós precisamos conhecê-las, nós precisamos estudá-las, nós precisamos praticá-las. E, no entanto, hoje em dia elas são simplesmente ignoradas. Praticamente ninguém fala sobre isso. Aristóteles disse que a felicidade não vem do passatempo e da distração, mas das atividades virtuosas. A felicidade vem das atividades virtuosas, não do passatempo ou da distração. E a ciência contemporânea já comprovou isso. Se uma pessoa está triste ou até deprimida clinicamente, o melhor instrumento para fazê-la sair desse estado mórbido é se dedicar ao bem de alguém que esteja pior do que ela. Servir sopão nas noites para os que não têm lar, nas ruas das cidades. Fazer benefício para órfãos, para velhos abandonados, para qualquer pessoa para quem nós possamos ser úteis. É o maior transformador de emoção e de sentimento que pode existir. Melhor, inclusive, no resultado final, do que medicamentos especificamente destinados a isso. Um dos maiores santos do século XX, Abdul-Baha, também conhecido como o Mestre, entrou na prisão com 9 anos de idade por perseguição religiosa e só foi libertado aos 64. 50 anos de aprisionamento. Quando ele chegou aos Estados Unidos em 1912, em viagens que fez pelo Ocidente para promover a paz mundial, perguntaram a ele qual o propósito da vida. E ele usou apenas 2 palavras: adquirir virtudes. O propósito da vida é adquirir virtudes. As virtudes são os poderes de alma para fazer o bem. Uma virtude é uma capacidade, é uma competência espiritual. Quando ela está entronada dentro do ser, ele, com toda certeza, é de benefício para aqueles que estão ao seu redor e é de benefício para si próprio. Nós costumamos muito no Brasil falar que o importante na vida é ser feliz. Isso é uma mentira. O importante na vida é ter virtudes. Porque quem tiver virtudes vai ser feliz e vai fazer os outros felizes. Mas quem busca a felicidade a qualquer preço, acaba não sendo feliz e leva muita gente junto para a infelicidade. As virtudes são o caminho para tudo que é de bom, inclusive a felicidade. Se vocês pesquisarem na internet, vocês podem encontrar listas de até 120 virtudes. Essas listas deveriam se tornar instrumento pedagógico. Nós temos 52 semanas no ano. Deveríamos pelo menos dedicar uma semana para cada virtude. E
e fazer pesquisas nas escolas a respeito disso. O que significa veracidade? O que significa paciência? O que significa a bondade? O que significa a doação ao próximo? Não fazemos isso. E vamos empurrando a vida com a barriga, na esperança de cumprir nossos sonhos e sermos felizes mais adiante. Sem virtudes, isso é impossível. E sem virtudes, na nação, é um desastre. Sempre foi, está sendo e sempre será. O conhecimento das virtudes pode ser científico, deve ser científico. Cada um de nós, assim como vocês já sabem que temos inteligências distintas, múltiplas inteligências, cada pessoa também tem um tipo de virtude que é mais fácil para ela. Algumas pessoas é mais fácil ser bondoso, por exemplo. Outras pessoas é mais fácil ser justo. Outras pessoas é mais fácil ser paciente. Outras pessoas é mais fácil ser proativa. Tudo isso é muito bom. De tal maneira que quando nós trabalhamos em grupo, as virtudes que predominam em cada pessoa compensam aquelas que faltam nas outras. Mas como é que nós, individualmente, podemos fazer com que todas as virtudes cresçam dentro de nós? Inclusive aquelas nas quais nós somos fracos. Outra coisa muito costumeira no Brasil é dizer, o problema dele é que ele é bom demais. E algumas pessoas não muito humildes dizem, o meu problema é que eu sou bom demais. Não? Quando dizem que o problema dele é que ele é bom demais, parece que se está afirmando que ele tem que ser menos bom. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é um desequilíbrio de virtudes, porque no mundo das virtudes, uma equilibra a outra. Uma pessoa não pode ser menos boa, porque o nosso objetivo na vida é sermos cada vez mais bons. O que então está por trás da frase, ele é bom demais? Estamos dizendo que falta a ele cautela. Cautela é uma virtude. Se uma pessoa é muito boa, mas não tem cautela, ela pode ser passada para trás. Nós estamos dizendo que falta a ele perspicácia, porque ser muito bom sem perspicácia pode ser enganado. Então, as virtudes todas têm esse equilíbrio mútuo. Se vocês forem na internet, pesquisarem as listas de virtudes, e peço encarecidamente que vocês façam isso. É um exercício maravilhoso. Quando se procura um emprego, geralmente a gente apresenta todas as suas competências intelectuais e de experiência de trabalho, mas nunca nos questionam sobre nossas virtudes. E o que eu vejo há 30 anos trabalhando com empresas multinacionais é que as pessoas são contratadas pelo seu currículo intelectual e demitidas pelo seu currículo de virtudes. Presidentes de empresa são demitidos porque são grossos, violentos, agressivos, mal educados com os seus diretores. Presidentes de empresas são demitidos porque fazem assédio sexual sobre funcionárias bonitas. E outros tantos são demitidos porque são preguiçosos, porque não dão o melhor de si, porque não convivem bem com os colegas ou com os superiores. Falta de virtudes. Tudo que nos leva para cima é virtuoso, tudo que nos leva para baixo é falta de virtude. Estudem isso. E quando vocês lerem as virtudes, pensem quais delas são mais destacadas em vocês. Quais aquelas que vocês sentem, puxa, isso é da minha natureza, assim eu ajo, assim as pessoas pensam que eu sou. Tá? E daí procurem na lista de virtudes, quais aquelas que equilibram essa virtude, ou essas virtudes que vocês têm tão destacadas.
É um exercício fantástico e eu garanto a vocês, promove alegria, sucesso, felicidade e, segundo o padre Antônio Vieira, redenção eterna. O padre Antônio Vieira é um dos maiores literatos da língua portuguesa. Fernando Pessoa o chamou de o imperador da língua. Em um sermão, em 1650, na Capela Real de Lisboa, estando na plateia o rei, a rainha, os príncipes, os bispos, arcebispos e toda a nata da sociedade portuguesa, ele deu um sermão de um desafio espiritual extraordinário. Vocês podem encontrar na internet também. É chamado do Sermão da Segunda Dominga do Advento, 1650. Entre um monte de coisas que fez com que o rei, a rainha e os demais nobres tremessem nas cadeiras, ele disse uma coisa: nessa vida, somos filhos dos nossos pais. Então, portanto, reis, nobres e etc. Nessa vida, somos filhos dos nossos pais. Na ressurreição, seremos filhos de nossas obras. Daí, os pais são outros. E se as obras são virtuosas, a redenção é de luz. Se não houver virtude, o mundo sucumbe e a sociedade é destruída. Amem as virtudes, descubram-nas, tenham interesse, divulguem a ideia, treinem virtudes a cada semana. Puxa, essa semana eu vou treinar o perdão, essa semana eu vou treinar a veracidade, essa semana eu vou treinar a justiça. E vejam como a vida se transforma, a de vocês e a dos outros. Sejam felizes. Obrigado. Excelente. Muito obrigado.